Olá, um abraço, ótima tarde para você, muito obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024, uma quinta-feira de calor, tempo bom no sul de Santa Catarina. A temperatura nesse momento é de 32 graus e depois vamos ter passagem de frente fria, queda na temperatura é o que prevê os meteorologistas para esse fim de semana aqui no sul de Santa Catarina. O assunto no programa hoje, aqui na nossa Rádio Unesc, é o aniversário de Bodas de Prata, 25 anos do curso de Economia da nossa universidade. E para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de receber ele, que é o coordenador do curso, professor Tiago Fabres. Professor, boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa Rádio Unesc. Boa tarde Anderson, é um prazer aí estar conversando mais uma vez aí contigo, hoje especificamente aí sobre o curso de Ciências Econômicas. Bom, curso que celebrou agora dia 1º de junho, 25 anos, e ao longo desse ano uma série de ações irá marcar esse aniversário, é isso, professor? Isso, Anderson. Na verdade, a data exata que passou aí no conselho da universidade foi no dia 2 de junho de 99, né? Então ele já completou as bodas de prata, mas a gente está fazendo uma comemoração durante o ano inteiro, né? Então a gente já teve vários eventos durante o primeiro semestre, né? E agora também durante o segundo semestre, né? Então, por exemplo, durante o primeiro semestre a gente teve várias atividades que envolveram a parte dos alunos, né? Isso envolve a apresentação aí de projetos, de trabalhos para bancas diferenciadas aí de profissionais, né? Que estão atuando em diversas áreas também. Fizemos também uma viagem de estudos para São Paulo também, né? Com os alunos aí que visitaram grandes empresas lá de São Paulo, né? Recentemente, né, essa semana, a gente acabou fazendo um evento especial com lançamento de livros dos professores, né? E também a apresentação de um novo programa que vai ser realizado pelos alunos também, né? Então a gente está com esses movimentos. E ainda no segundo semestre a gente tem mais uma semana acadêmica aí, né? E mais uma viagem programada também, né? Tudo isso em alusão à comemoração aí dos 25 anos do curso de Ciências Econômicas. Lá de quando ele foi implementado, é evidente, o professor não acompanha desde o começo, né? Mas ao longo desse período todo, mudou muito o estudo da economia? Olha, Anderson, a economia ela é uma ciência dinâmica, né? Então ela precisa de muita atualização, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos algumas teorias, né, e leis econômicas que regem, né? Então, o que a gente faz é adaptar, né, uma matriz, um conjunto de disciplinas também, muito por conta da evolução tecnológica que nós observamos, né? E a gente vai fazendo essas adaptações aí no curso também, né? Para que isso, né, Anderson? Para tornar o profissional mais dinâmico, né, e mais atuante aí nas diversas áreas na qual atua o economista como um todo. A gente tem cada vez mais presente no dia a dia, né, de todas as profissões, a inteligência artificial. Essas novas tecnologias também permeiam o estudo da ciência econômica? Olha, Anderson, eu diria bem antes do que a explosão do que a gente ouve falar de inteligência artificial, né? O profissional economista ele lida bastante com dados, né? E esses dados eles precisam ser traduzidos de alguma forma também em termos de informação e tomada de decisão, né? Então a gente já utiliza diversos modelos, né, que hoje a gente acaba utilizando e denominando aí de inteligência artificial para tomada de decisão, né? O que houve agora foi uma evolução, né, e uma rapidez no que as máquinas hoje conseguem nos dar as respostas dos modelos que nós utilizamos, né? Então, a ciência econômica já tinha disso, né? E ela acaba evoluindo hoje muito mais, especialmente no que diz respeito à aplicação de todas essas teorias por conta da facilidade também do acesso que a tecnologia, a inteligência artificial traz para nós também. Qual é o perfil do acadêmico que entra na universidade buscando ciências econômicas? Tem uma característica básica, mais ou menos? Tem, Anderson, tem uma característica básica. A maior parte dos nossos acadêmicos, eles buscam economia por dois motivos, né? O principal motivo que atrai os jovens, ele está relacionado com o mercado de ações, né? Então, tomada de decisão no que diz respeito à parte de investimento, né? Então, entender aí
um mercado de renda variável, quais são as melhores empresas para se analisar, que tipo de técnicas se utilizam para fazer a avaliação de empresas, como que o cenário econômico ela acaba atingindo essas empresas, como que a leitura de balanços também geram informações para a tomada de decisão no que diz respeito à parte de investimentos, né? Isso no lado de renda variável, a gente também tem um outro mercado de renda fixa, compra e venda de títulos, então isso acaba atraindo muito os alunos também, né? Mas a gente também recebe bastante alunos, Anderson, que estão relacionados com a parte política também, né? Então, relacionado à parte da economia política como um todo, né? Então, entender essas diferenças que regem as leis econômicas por óticas diferentes. Então, alguns alunos também vêm atraídos aí por esse diferencial que o curso proporciona, né? Entender as diversas correntes econômicas que existem, né? Mas por conta da política também. Bom, a gente tem, em especial no Brasil, ao longo das últimas décadas, né, uma enxurrada de planos econômicos, o que torna a economia brasileira, não que o restante do mundo assim não seja, mas talvez a brasileira seja mais suscetível, né, aos momentos da política. Ela é muito sensível ao que acontece em Brasília, né? Isso torna o entender a conjuntura brasileira mais difícil? Isso, Anderson. A economia brasileira, assim como os países em desenvolvimento, eles têm alguns tipos de características que elas são similares também, né? Um processo eleitoral, falando aqui do Brasil especificamente, ele acaba, de certa forma, também mexendo com algumas variáveis econômicas, né? Isso muito por conta do planejamento que é feito antes também, né? E a maior parte das pessoas, elas acabam não sabendo quais são as consequências de um determinado tipo de política, né? Tanto a curto quanto a médio prazo, né? Então, basicamente assim, Anderson, se algumas políticas mais expansionistas, no caráter mais expansionista, elas refletem de forma positiva num curto prazo, né? E as empresas também sentem isso de uma forma positiva. No médio e longo prazo, essas consequências podem não ser tão positivas assim, né? Então, é isso que a gente também tenta demonstrar aí para os estudantes, essas consequências, né? Tanto em termos de nação, né, de Brasil, mas quais são as consequências também para a área de empresas também, né? Que a atuação deles aqui na região está muito voltada à parte de empresas, mercado financeiro, enfim. Então, a gente também tenta fazer essa relação. A globalização tornou a ciência econômica ainda mais necessária no dia a dia, por exemplo, das empresas? Com certeza, né, Anderson? A gente tem áreas específicas aí da ciência econômica que se dedica a entender tanto o ramo do comércio internacional, né, as questões aí de comércio, exportações, importações, tarifas, subsídios, cotas, enfim, né, quanto as questões também geopolíticas também, né, as questões, os conflitos internacionais que acabam de alguma forma impactando. Isso sem falar, né, Anderson, nas políticas monetárias e fiscais também, né, que elas têm uma relação muito grande com decisões de grandes players econômicos, né, grandes economias mundiais que acabam afetando o Brasil de uma forma direta, né, e indireta, dependendo do tipo de setor, né? Então, esse monitoramento, esse entendimento, essas questões de estar ligado o que ocorre na economia mundial e os reflexos para a economia brasileira e para as empresas, elas são essenciais também para um profissional aí que se forma ou busca o curso de Ciências Econômicas. Quem sai do curso de Ciências Econômicas atua geralmente onde, professor? Olha, Anderson, são várias áreas de atuação, né? E a gente é uma profissão regulamentada há mais de 70 anos, né? Então tem um Conselho Federal de Economia, então uma profissão regulamentada, que tem leis específicas para a área de atuação, com uma remuneração bastante atrativa quando a gente compara com outras profissões da ciência social aplicada, né? Então são dados, são públicos, são disponíveis. Mas aqui na região a gente tem uma atuação muito próxima com o setor financeiro, né? Então bastante egressos aí trabalhando com o setor financeiro, e esse setor financeiro não só bancos, cooperativas, casas de investimento, assessores de investimento, mas financeiros também voltados à parte da empresa.
Tem um outro grupo, Anderson, que também trabalha relacionado à parte política, né? Então, a gente também tem egressos aí que se dedicam a essas relações políticas. Então, a gente tem vereadores atuando aqui na região, a gente tem secretários de planejamento, já tivemos prefeito também aqui na região, né, que é oriundo aí do curso de Ciências Econômicas, né? E eu acabo utilizando uma logo que ela vem do Conselho Federal e do Conselho regional, que eu sempre falo para os acadêmicos e para aqueles interessados, né? Poucas profissões têm tantas possibilidades, né? Porque é um curso que ele te abre, né? E aí essas possibilidades vão surgindo. É um curso que vai envelhecer, professor Tiago? É um curso que ele é tradicional, né? E ele já vem de uma tradição bastante antiga. No Brasil, inclusive, isso foi um pouco mais tarde do que nos outros lugares do mundo, né? Mas ele vem se mostrando aí constante ao longo do tempo, né? E por que isso? Por que eu entendo isso, né? Eu entendo porque ele é um curso, primeiro, generalista, né? Porque tu precisa entender de muitas áreas de conhecimento, Anderson, não só relacionado à própria teoria econômica, né? Mas para a gente dar, por exemplo, soluções para a tomada de decisão, além de linkar ciência econômica, né? Voltada à parte da gestão, a gente precisa também saber de estatística, né? De matemática para chegar a alguns parâmetros que ajudam aí a tomada de decisão. Ou seja, para quem pensa que eu não vou para a economia porque é só matemática. Não. Não é só isso, Anderson. Tem também, mas não é apenas números. Tem também, né? Eu te falei ali que boa parte vem por conta do mercado financeiro, outra parte vem por conta das teorias econômicas e da economia política, né? Então, é um curso que tem uma carga de leitura, né? Então, uma formação básica que ela engloba teoria econômica, ela engloba história econômica mundial, história econômica brasileira. A matemática ela vem como um instrumento, né, para a tomada de decisão e para a aplicação dessas teorias econômicas, né? Então, o curso de Ciências Econômicas é uma ponte aí, né, de teoria econômica, leitura, né, uso de instrumental para a tomada de decisão, né? Então, isso me leva a crer que jamais um curso desse vai envelhecer. Vai envelhecer por conta do período de tempo que passa, né? Mas não que ele vai ficar defasado. Hoje a gente tem o boom da inteligência artificial, foi uma das primeiras coisas que tu me perguntaste, e esse é um dos profissionais que acaba e que tem vários economistas também atuando. A gente tem egressos, Anderson, atuando em empresas de tecnologia em Londres, por exemplo, né, que trabalham exatamente com essas questões de algoritmos, né, para a tomada de decisão de empresas também. Então, isso a gente fica bastante contente assim, quando vê esses tipos de depoimentos. A gente vê todos os mercados, por exemplo, vai ter uma decisão de taxa Selic, se observa sempre, dá sempre aquela olhadinha para o que o Federal Reserve vai fazer. Exatamente. Os Estados Unidos ainda mandam e desmandam na economia mundial? O mandar e o desmandar, isso é um pouco relativo, né, Anderson? Mas eles têm um grande peso ainda, né? Especialmente porque se tu for entender de mercado monetário como um todo, e aí a gente pega a questão do dólar, as maiores transações, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista comercial, são realizadas em dólar, né? E o que é uma decisão de juros? Uma decisão de juros, na verdade, é a decisão do preço do dinheiro, e no caso, a decisão do preço do dólar como um todo, né? E isso acaba afetando a vida de todas as economias mundiais. Isso inclui Brasil, isso inclui China, isso inclui Ucrânia, isso inclui Rússia, isso inclui Argentina, enfim, todos os países do mundo, né? Então, as decisões que ocorrem lá, né, no Comitê de Política Monetária lá do Federal Reserve, isso acaba impactando, né, as nossas vidas aqui no Brasil, incluindo inflação, incluindo taxa de câmbio, incluindo decisões de investimento com relação às empresas, ao mercado financeiro. Então, é meio que a gente acaba chamando isso de efeitos multiplicadores, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário também. A grande sacada deles foi tirar o balizamento da economia do ouro e passar para o dólar? Bom, todo um processo também histórico, né? E a gente retoma os acontecimentos também
da Segunda Guerra Mundial também, né, que mostraram a forma como a economia norte-americana, né, o planejamento que ela fez para a reconstrução da Europa como um todo, né? E essa reconstrução também fez parte aí desse arcabouço, desse sistema monetário, a forma como eles fizeram, né? Então isso também leva em consideração, tem um papel importante do passado, né, para a gente compreender um pouquinho aí como que a economia norte-americana também conseguiu, de alguma forma, impor, né, a sua vontade perante os outros países. A gente tem desde 94, desde a implantação do Plano Real, uma situação um pouco mais controlada no Brasil, né? De uns anos para cá, talvez uns pós-pandemia, né? Você teve uma disparada do dólar, enfim. Mas dá para dizer que a economia do Brasil ainda está num patamar mais seguro? Isso, Anderson. A gente passou por vários momentos de crises, né, ao longo da história da economia brasileira. No início da nossa conversa, a gente trabalhou um pouco ali com década de 80, vários planos econômicos, década perdida, enfim. Se a gente for analisar esses períodos através de recorte de 10 em 10 anos, o período que a gente menos cresceu deixou de ser a década de 80, né, para ser a década de 2010 a 2020, especialmente por conta da crise de 2014, 15 e 16. A tal marolinha. Uma marolinha que começou em 2008, né, na qual as políticas econômicas, no meu ponto de vista, foram feitas de forma correta, né, para tentar conter a crise do subprime no mercado norte-americano, mas depois que se continuou, né, exatamente com os mesmos tipos de políticas quando não havia muito mais fundamento, né? Isso levou a uma série de crises, né, especialmente uma crise fiscal, né? Então, se a gente for pegar em períodos de taxas médias de crescimento, ao longo aí da década de 2010, 2020, foi um período aí de menos crescimento da economia brasileira, né? As maiores taxas experimentadas aí, né, Anderson, foram no primeiro, especialmente no primeiro PND, né, no Plano Nacional de Desenvolvimento, né, na década de 70. Né? Então tem essa formação histórica aí também, a gente acaba também estudando bastante no curso de Ciências Econômicas. Ou seja, quem vem para o curso de Ciências Econômicas tem que entender, você imagina que vai ficar isolado na sua disciplina, né? Mas você vai entender de história, de conjuntura política, de relações entre países, de Mercosul, de NAFTA, enfim, dos grandes líderes globais, você vai entender um pouquinho de tudo. Tem a questão econômica e tem uma questão generalista que vai permear os demais assuntos. Existe isso, né, Anderson, por conta dessas características que tornam o profissional da economia um profissional dinâmico, né? Então, encontra economistas hoje planejando o Brasil, encontra economistas planejando estados, municípios, empresas, economistas no mercado financeiro, economistas mais voltados a fazer análise de perícia econômica e financeira em termos de justiça como um todo, profissionais voltados à parte de consultoria, tanto em empresas quanto dentro do setor público. Então, uma gama bastante ampla, assim, né, Anderson? E costumo dizer também assim para os alunos, olha, se formou, a gente não pode parar de estudar, né, Anderson? Isso é tudo de toda a profissão também, né? A gente acaba se especializando. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, Anderson. Eu sempre tive uma paixão muito grande relacionada ao mercado financeiro. Né? Por uma série de questões, hoje eu me dedico muito mais a estudar e entender as relações relacionadas ao crescimento e ao desenvolvimento aqui da região, muito por conta dos planos, né? Então, oportunidades que surgem, né? Como é um curso que te dá uma base muito ampla, a gente consegue se adaptar àquelas coisas que são demandadas em um determinado tipo de ponto de tempo, né? Continua ainda, Anderson, né, acompanhando aí o mercado, fazendo os meus investimentos, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente consegue se adaptar à oportunidade também que acabe surgindo aí, obviamente, né, dentro da área aí de economia e negócios. O grande desafio, professor Tiago Fabris, da economia, em especial em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil e da América do Sul de maneira geral, ainda é diminuir a desigualdade? Tem uma série de questões, Anderson, que precisam ser
ser resolvidas, né? Obviamente que as pessoas que elas sejam mais igualitárias, que o nível de renda seja mais distribuído, obviamente que isso também é essencial para a gente ter uma economia pujante e que cresça de forma sustentável, né? Mas essa igualdade de renda ela precisa ser uma igualdade de renda na qual a renda per capita ela seja alta também, né? Então a gente não dá para a gente igualar a renda per capita a um nível muito baixo, que aí a gente também não tem um grande mercado consumidor, a gente não tem empresários investindo, então isso é um conjunto de políticas que levam a isso também, né? Mas uma outra questão também, né, que está relacionada a essas questões econômicas e que vem de uma outra corrente econômica, Anderson, ela diz respeito também ao papel que as instituições têm, né? Então, países mais desenvolvidos, né, eles têm um grau de desenvolvimento das suas instituições muito maior quando a gente compara no Brasil, né? Mas como é mensurado isso? De várias formas, né? Então a gente tem indicadores aí que mostram a facilidade de se fazer negócios, a segurança jurídica, o nível de corrupção que existe nesses países. Então são tudo métricas na qual a gente também acaba mensurando, né? E investidores internacionais também olham esses indicadores para tomar suas decisões. Será que eu levo meu investimento lá para o Brasil ou mantenho aqui na Europa, ou no mercado norte-americano, ou levo para algum outro local onde os níveis de desenvolvimento institucionais são maiores, por exemplo, né? Então essas questões também são fundamentais, né? São políticas mais de médio e longo prazo, né? Em economia a gente fala são políticas voltadas à questão da oferta, né? Então a gente chama isso de oferta agregada ao lado das empresas, de fazer facilidade dos negócios aí também, né? Então a gente tem que dar uma atenção especial com relação a isso também. Para fechar, o senhor fez referência há pouco, né, de uma dedicação recente ao estudo da economia da região. Aliás, uma das contrapartidas talvez mais importantes entre as recentes, né, do curso de Ciências Econômicas e da própria universidade, a questão do plano de desenvolvimento econômico dos municípios aqui da nossa região, entendendo e identificando o potencial de cada um, né? Isso, Anderson. A gente fez 2 grandes planos regionais, né, que entenderam. A gente abordou e tentou entender, primeiro, né, do ponto de vista econômico, quais são as principais variáveis que movem toda a economia da região. Eu me refiro à região carbonífera e à região do extremo sul catarinense, né? E levantamos diversos planos de ações que vieram, né, de toda essa abordagem científica, né, que vem da parte da ciência econômica como um todo, mas também através das escutas, né, qualificadas que foram feitas aqui com todo o pessoal, né, que participou também, né? Então a gente acabou desenvolvendo lá diversos planos estratégicos para o desenvolvimento, né? Na região carbonífera a gente desenvolveu um plano regional, não foi para cada um dos 12 municípios. Certo. E aí depois a gente, para a MESC foi um pouco diferente também, né? Ele veio a posterior e a gente elaborou um plano de desenvolvimento para cada um dos 15 municípios daquela região. Ao todo, e aí isso está mais fresquinho porque foi recente também, né? A gente conseguiu delimitar aí, né, através do curso de Ciências Econômicas, do observatório, com parceria de professores, cito o nome da professora Melissa, também é uma parceira aí no desenvolvimento desses planos, mas a gente conseguiu identificar 702 projetos, né, que de alguma forma melhoram a qualidade de vida daqueles 15 municípios, né? O que a gente espera é que a gente está num período eleitoral, né, Anderson, e que eles sirvam de alguma forma também como um direcionador, né, para os planos de governo de cada um dessas pessoas que se colocam à disposição para fazer a gestão pública também, né? A gente sabe que o desenvolvimento não vem só da gestão pública, né, mas eles também servem como um dos direcionadores aí para facilitar esse processo de desenvolvimento, né? Então, a gente espera que eles acabem utilizando. Todos os planos estão disponíveis no site do observatório também, né? Aqueles que nos ouvem, que estão participando desse processo, a população como um todo também, se conseguir consultar lá e cobrar do seu candidato, acho que isso é de fundamental importância para a gente fazer com que a região ela se desenvolva cada vez melhor, né?
E esse processo, além dos professores, além do senhor, da professora Melissa Watanabe, de outros professores, teve aí os bolsistas que fizeram parte também desse processo, né? Tem. Os bolsistas têm um papel fundamental, né? Porque eles acabam nos ajudando nessa demanda excessiva que aparece também de um processo de pensar 15 municípios, pensar uma região como um todo, depois condensar todos esses dados, esses bolsistas eles acabam tendo um papel fundamental aí, né? Também com outros parceiros aí que também nos ajudam a estar efetivando e pensando a região como um todo. Bom, falamos dos 25 anos, né? Falamos de vários assuntos, mas também dos 25 anos do curso de Ciências Econômicas da Unesc. Ao longo do ano, vários eventos vão marcar essa data. Sim, vão marcar, alguns já ocorreram, né? Outros, inclusive essa semana, né? Acabamos fazendo o lançamento lá de 6 livros, né? E apresentamos também para os acadêmicos os planos lá da MESC. A gente tem mais uma semana acadêmica aí onde os estudantes, né? Os acadêmicos do curso de Ciências Econômicas vão dar soluções para ONGs também, né? Então eles vão pensar, as ONGs vão trazer problemas que efetivamente elas possuem no seu dia a dia para que os alunos pensem em soluções. E mais uma viagem, né? Agora não vai ser para São Paulo, no primeiro semestre foi para São Paulo, mas dessa vez aqui é bem provável para o norte do estado para fazer uma visita à WEG, aí, né? Uma grande empresa catarinense, para os acadêmicos também entender um pouquinho de como funciona a parte de gestão, a parte de economia, entender um pouquinho mais sobre o papel que a WEG tem aí para a economia de Santa Catarina. E que nasceu numa mesa de bar. Exatamente. Que é uma coisa maluca, né? E uma das maiores empresas, uma das empresas mais competitivas aí, não só de Santa Catarina, mas do Brasil também, né, Anderson? Tá certo. Professor Thiago Fabris, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da nossa Rádio Unesc, cumprimentos aí pelo trabalho à frente do curso, uma boa quinta-feira, um bom trabalho. Eu que agradeço aí, Anderson, mais uma vez pela oportunidade e nos cruzamos aí pela frente. Um abraço aí a você e todos os ouvintes aí. Conversamos com o professor Thiago Fabris, coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unesc, falando sobre os 25 anos do curso e falando, claro, sobre Ciências Econômicas aqui na nossa Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Até já!